Esse é o Safe Source e nós vamos falar agora sobre um possível bug do Bitcoin extremamente sério, tá? Algo que ainda não foi catalogado, pode não ser um bug, tá? Pode não ser um bug, pode ser um bug que já era conhecido do passado e que foi explorado agora, ou pode ser um outro bug totalmente do zero, que é uma situação bastante complicada porque a gente está falando aqui de quantos 80 mil Bitcoins, o que dá 8,6 bilhões de dólares, meu amigo. É muito dinheiro. Isso tudo foi movido no dia 4 de julho por uma pessoa de carteiras antigas do Bitcoin. Vamos tentar entender isso daqui, porque tem um monte de aspectos nisso daqui. A pessoa que fez isso contratou uma empresa de consultoria, uma empresa de advogados financistas lá em Nova York, para garantir a legitimidade dessa história toda. É muito estranha a coisa toda, tá? Porque você pode imaginar um monte de golpes, até o golpe da pessoa ser o dono original da carteira e tá dizendo agora que roubou a carteira, que pegou a carteira para ele. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Gnamazo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no safesource.com, é safesrc.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, quem quebrou o Bitcoin no dia 4 de julho? Então o que eu estou falando aqui, o Bitcoin foi quebrado no dia 4 de julho. Tiraram 80 mil Bitcoins de uma carteira, na verdade de 8 carteiras, cada uma com 10 mil Bitcoins, e isso pode ser o primeiro exploit real do Bitcoin, né? Na verdade não é o primeiro, porque como vocês acompanharam aqui no meu canal, tem uma série de vídeos aqui no canal em que eu exploro todos os bugs da história do Bitcoin, né? O Bitcoin teve uma série de bugs ao longo da história, coisa e tal, foram todos resolvidos, hoje em dia é um sistema muito sólido e coisa e tal, mas houve bugs no passado, e ainda existem bugs de vez em quando. É que raramente são bugs do tipo você conseguir tirar dinheiro de alguém. Esse tipo de bug é um bug muito sério, né? Então, olha só, isso não foi uma baleia, isso foi uma mensagem. O timing, a precisão, as mensagens ocultas, tudo aponta para um ato deliberado que vai redefinir como a gente pensa a segurança do Bitcoin, tá? Então tá aqui, ó, as carteiras, as moedas vieram de 8 carteiras. O que é uma carteira Bitcoin? É um conjunto de chaves pública e privada, né? Chave pública e privada. Você que conhece segurança da informação sabe como é que funciona. O que você criptografa com a chave pública, você decriptografa com a chave privada e vice-versa. O que você criptografa com a chave privada, você decriptografa com a chave pública, né? Então é todo o sistema de segurança, não só do Bitcoin, tá? Todo o sistema de segurança da internet, de forma geral, dos bancos modernos, tudo é baseado em criptografia assimétrica e o Bitcoin é assim. Então sempre que você tem um par de chaves, uma chave privada, que é privada justamente porque só você sabe dela, então essa chave é o segredo da sua carteira, e a chave pública, que é essa todo mundo sabe, quando vai te mandar dinheiro, usa essa chave pública, né? Então, essas 8 carteiras estavam intocadas por 14 anos, ou seja, durante 14 anos ninguém mexeu nesses bitcoins, né? Então tá aqui, ó, baleia Bitcoin no dia 4 de julho, 8 bilhões 763 milhões de dólares foram movidos em julho, né? 4 de julho, dia da independência americana, né? Agora, aqui, ó, não é apenas grande, é muito preciso. Foram 8 transações coordenadas no mesmo bloco, no mesmo momento, então a pessoa já sabia o que ia fazer, já tinha todas as informações para fazer isso, fez imediatamente as 8 transações, tudo entrou no mesmo bloco, foi aprovado no mesmo bloco, a pessoa recebeu o dinheiro em seguida, né? Então, e aí, o que pode ser isso daí, né? Bom, existem várias hipóteses. Uma hipótese que você não pode descartar e que é importante manter em mente é que a pessoa era a dona desses bitcoins mesmo, né? Essa pessoa criou essas carteiras lá em 2011 e agora queria usar o dinheiro. E aí qual que foi o truque que ela usou para isso, né? A gente vai ver aqui qual que é o truque. Por quê? Porque a pessoa que comprou esse dinheiro lá em 2011 comprou muito bitcoin. Isso aqui já tinha valor, ela gastou com 54 mil dólares em 2011. Olha, ninguém gasta 54 mil dólares numa moeda que lá em 2011 ninguém nem sabia que existia direito, o que era aquele negócio, né? Mesmo quem acreditava muito em Bitcoin, tu pegar 54 mil dólares e comprar em Bitcoin, não é puxado, não, uma coisa, tudo bem que agora valem bilhões, né? Mas assim, ganhou muito dinheiro, mas não havia essa garantia, poderia não ganhar, né? Só que o que acontece? Essa pessoa botou esse dinheiro e está parada agora. Se ela quiser sacar esse dinheiro agora, ela vai ter que pagar imposto de renda sobre isso daí. Ela teve uma renda, né?
Ela ganhou dinheiro com esses bitcoins que ficaram parados esse tempo todo. Então o que a gente pode estar vendo aqui também, eu não sei, ninguém tem informação, mas o que a gente pode estar vendo aqui, na verdade, é essa mesma pessoa que já era dono dessa carteira e está fazendo um truquezinho meramente legal. Isso explicaria as transferências tão rápidas, né? Porque para pensar, se a pessoa está fazendo um mecanismo qualquer de ataque, tipicamente todo ataque tem alguma tentativa e erro, né? Você raramente consegue de primeira. Toda invasão de internet, toda coisa que você tem de invasão, sempre tem uma tentativa e erro, você tenta isso, depois tenta isso, até que uma hora você consegue e aí você entra, né? E aqui não, ela simplesmente moveu as oito carteiras, né, atual aqui. Mas pode ser que seja uma falha realmente. Por que pode ser que seja uma falha? Essas carteiras são muito antigas, né? O formato P2PKH, que é o primeiro formato de carteira do Bitcoin, que começa com o número 1. Esse formato de endereço é ruim? Não, não é ruim. Ele é bom, ele funciona muito bem, tanto quanto os atuais. O único problema é que naquela época, como o Bitcoin estava começando, ninguém levava muito a sério o Bitcoin, ninguém chegou a pensar que o Bitcoin realmente teria valor, era mais uma experiência de laboratório. Então, na hora de criar a carteira, o que é criar a carteira? É você criar o par chave privada e chave pública para aquela carteira, né? E como é que você cria esse par chave pública e chave privada? Tem um vídeo aqui no canal em que eu falo sobre como é que funciona a criptografia simétrica, por exemplo, como é que é. No caso, eu uso o exemplo RSA, tá? Nesse caso aqui, o Bitcoin usa curvas elípticas, mas é basicamente o mesmo processo. No caso do RSA, você sorteia dois números primos, aí os números primos fazem uma série de contas com base nesses números primos, tem que ser números primos grandes, não pode ser número primo pequenininho. Quer dizer, em tese você consegue fazer isso com número primo pequeno, mas aí é fácil de quebrar. Então você usa números primos grandes e faz uma série de contas e consegue chegar na sua chave privada e chave pública nisso daqui. Tudo começa com randômico. E aí qual que é o problema, né? O que eles falam aqui é que o randômico não era razoável, é um randômico muito fraco. Entre 2010 e 2013, várias carteiras fizeram erros críticos ao usar randômicos não seguros, né? Por exemplo, carteiras que usavam Android antes da versão 4.3 usavam a função Security Random, né? Quem é programador sabe, tem a função Random, Rand, dependendo da linguagem, coisa e tal, e tem a Security Random, que é melhor. Mas no caso do Android, tinha um problema e dava para você identificar esse randômico, e se você identifica o randômico, você gera a mesma chave de novo, você quebrou a criptografia, né? Algumas carteiras em JavaScript que usavam math.random mais timestamp, que gerava uma entropia baixa e, portanto, conseguia ser adivinhado por força bruta. Carteiras de papel que também eram geradas por navegador e, com isso, também geravam entropia fraca e coisa e tal. Então, tudo isso daqui eram problemas que, inclusive, já foram identificados no Bitcoin, não se usa mais esse tipo de coisa. Não é problema do Bitcoin em si, é o problema da criação da chave do Bitcoin, né? Hoje em dia, algumas ferramentas conseguem quebrar, escanear, verificar milhões de chaves por segundo, né? Se você tem só 2 elevado a 32 a 2 elevado a 64 possibilidades, isso é trivial, isso é rodar em minutos na sua máquina, né? Então, ou seja, isso pode ter sido isso. Agora, eu ainda acho que foi a primeira coisa, tá? Eu acho que foi o dono das carteiras que moveu esse dinheiro mesmo. Para mim parece muito claro. Por quê? Porque as 10 carteiras foram criadas pela mesma pessoa no mesmo tempo e botou 10k em cada uma. Então a pessoa, lá naquela época, dava importância para o Bitcoin, pegou 54 mil dólares, é dinheiro, e botou 10 mil Bitcoins em cada carteira. Uma delas tem um pouquinho mais, 10.009 aqui. Enfim, e aí esse pessoal guardou, deixou parado esse tempo todo, né? Então, eles estão falando aqui que pode ser o randômico, pode ser algum outro problema, mas aí tem mais detalhe. Aí entra um outro detalhe dessa história, que é a informação sobre as mensagens. Então, quando a pessoa tirou agora dessas carteiras, né, tirou dessas carteiras antigas, as carteiras antigas começam com 1, tá vendo? As novas é BC1 alguma coisa. Então, ela tirou dessas carteiras antigas aqui e deixou uma mensagem em cada transação dessa. Então, olha só o que está escrito aqui. A primeira mensagem: notícia legal, aviso legal. Nós tomamos posse dessa carteira e de seu conteúdo. Ponto final. Tomamos posse dessa carteira e do seu conteúdo. Tomamos posse. É nossa. Não está abandonada? Prove isso com uma transação on-chain usando a chave privada até 30 de setembro.
Ou seja, o cara está dizendo o seguinte, ele está querendo usar a lei lá nos Estados Unidos, que se você achar alguma coisa nos Estados Unidos, isso não é roubo. Você achou a coisa, é sua, é seu. Você achou, dinheiro é seu. Mas você tem que avisar o mundo e dar um prazo de 90 dias para um eventual dono reclamar aquela coisa. Se em 90 dias alguém reclamar e provar que a coisa é dele, então você tem que entregar a coisa para ele. Se não, é seu, você ganhou. Né? Então tá aqui, ó, não é abandonado, prove isso por uma transação online usando a chave privada até 30 de setembro. Ou seja, se a pessoa é dona da carteira, ela tem a chave privada, então ela pode provar isso até o dia 30 de setembro. Né? Aqui, ó. Aviso para o proprietário. Veja o site solomonbros.com/ownernotice. Aí tá aqui, ó, esse site aqui, ó, o cara fez uma coisa aqui, Solomon Brothers, segundo eles estão dizendo aqui, ó, tem um about deles aqui, ó. Solomon Brothers é um conselho financeiro e legal em Nova York que representa um cliente que identificou que algumas carteiras que estão abandonadas e são em risco de serem atacadas por um ator ruim no presente ou no futuro. Devido à privacidade, à política de privacidade, nós não diremos quem é esse cliente da empresa. O cliente tomou atos, né, tomou passos para notificar os donos das carteiras e parece que na semana passada alguns dessas carteiras notaram um aviso colocado nas carteiras movendo esses ativos para outras carteiras. Nosso cliente jamais tomaria alguma ação que vá impactar de forma adversa o mercado cripto e está investido no sucesso e no futuro das criptomoedas. Né? Então o que ele está dizendo, ó, eu não vou torrar esse dinheiro todo de uma vez só, não estou querendo quebrar o Bitcoin, não é nada disso. Né? De fato, fazendo essa ação por sua própria conta, o cliente está criando uma oportunidade para os proprietários dessas carteiras que de outra forma não teriam nada. O que está querendo dizer? As carteiras têm fragilidade de segurança. Se você não fizesse nada, alguém ia acabar roubando esse dinheiro, não se sabe quem, então eu roubei primeiro, tomei posse primeiro. Se você provar que é seu, eu te entrego. Eu não vou ficar com isso não, eu te entrego, né? E existem problemas de segurança e não sei o que lá, com carteiras abandonadas, e tipicamente essas carteiras são abandonadas pelos proprietários quando tem uma situação de perderem a chave privada e, consequentemente, uma carteira sem a chave é praticamente sem valor. Aqui é uma outra coisa. O que ele pode estar dizendo aqui é que ele identificou uma maneira de recuperar as carteiras perdidas antigas. Tá? Isso daqui é um serviço que vai ter muita gente que vai querer, porque tem gente que diz que tinha tantos bitcoins, não sei o que lá, no computador e jogou o HD fora e não sei o que lá, né? Certamente se ele vender esse serviço. Enfim, aqui, ó, o cliente não tem interesse em reclamar carteiras que não estejam de fato abandonadas. Então, aqueles que tiverem a chave privada podem facilmente sinalizar que a chave não está perdida e, portanto, essa carteira não foi abandonada, apenas mandando uma transação mínima e movimentando o conteúdo para uma nova carteira. Então, aí ele fala aqui em algum momento aqui, ó, aqui ele fala aqui, ó, isso é um aviso legal postado em acordância com a lei aplicável que dá a oportunidade para o proprietário de reclamar propriedade de outra forma qualificada como perdida ou abandonada. O proprietário tem que ter um prazo de 90 dias para responder esse aviso. Em outras palavras, se um proprietário com uma prova válida de propriedade tem que responder até o dia 10 de outubro de 2025. Se nenhuma resposta for recebida, as carteiras digitais e seu conteúdo será considerado confirmado como abandonado e, portanto, propriedade do atual dono, né? Em soma, o fato de uma resposta pode nos prover na corte evidência de que você abriu mão de todos os direitos sobre essas carteiras e coisa e tal e coisa e tal. Então você pode provar a sua propriedade fazendo uma transação ou então mandando uma mensagem. Aí tem um formulário de contato aqui que você pode mandar. Qual que é a sua prova de que você é dono de uma dessas carteiras, né? E aí, ou seja, o que ele está dizendo eu achei isso, achei essas carteiras. As carteiras foram achadas, é objeto achado. Se é achado é dele pela lei americana. E aí que é a coisa curiosa, eu fico pensando se a carteira não era do cara mesmo, e ele está fazendo essa parada porque ele vai pagar menos imposto dessa forma. Repara que ele preparou tudo aqui do ponto de vista legal, ele sabe que isso vai acabar no tribunal, que ele vai botar isso no tribunal e não sei o que lá, para provar que é dele a carteira e pronto, e aí ele pode dizer, ó, eu achei a carteira achada, é meu, ele ainda tem que pagar imposto de renda nisso também, tá? Quando você acha um tesouro, você tem que pagar imposto de renda sobre isso, mas talvez seja menor o imposto de renda, eu não sei, eu confesso que eu não conheço a lei americana, o imposto americano o suficiente para dizer isso.
Mas pode ser esse o ataque, na verdade, né? O cara tinha essa carteira desde aquela época, agora ele quer movimentar a carteira, e agora ele quer fazer isso pagando o mínimo de imposto possível, o que faz todo o sentido do mundo, né? Então é muito interessante isso daqui. E aí, o que você acha? Você acha que acharam uma falha, né? Outra coisa que ele botou aqui, ó. Além disso, ele botou uma mensagem colocando aqui, ó, 4, 8, 15, 16, 23 e 42. Você lembra daquele seriado Lost? Seriado velhão, anos 2000 e pouco, né? Que até começou muito bom. A primeira temporada eu gostei, eu assisti a primeira temporada do Lost, mas depois ficou muito confuso, muita confusão. Criou um monte de enigmas, enigma sobre enigma sobre enigma, e no final não resolveu nada, né? Enfim, esses números aqui aparecem em determinado ponto da série lá, como uma coisa que você tinha que digitar a cada tanto tempo para não acabar o mundo e não sei o que lá. E o mais curioso dessa história toda, né, é que existe um episódio do Lost, aqui ó, Orientation, episódio do Lost, temporada 2, episódio 3, que foi escrito por Craig Wright. O Craig Wright que diz que é o cara que fez o Bitcoin. Ele diz ser Satoshi Nakamoto, né? Ninguém acredita, mas ele diz que é, né? Então, esse episódio teria sido feito... ou seja, no final das contas, será que essas carteiras são do Craig Wright? Eu não duvido nada. E, de novo, isso não quer dizer que ele tenha quebrado o Bitcoin, tá? Ele podia ser dele a carteira. Ele guardou desde aquela época. Ele realmente estava envolvido. O pessoal diz, não acredito que ele seja Satoshi Nakamoto, mas que ele estava envolvido com o Bitcoin desde o início, ele estava. E ele sempre teve dinheiro, tá? Ele sempre foi um cara rico. Então, para ele, talvez 54 mil dólares naquela época não fosse essa coisa toda, não. Eu acho que é isso, tá? Eu acho que essa carteira era dele mesmo e ele tá movendo agora para legalizar essa coisa toda e para poder botar a mão no dinheiro. Não precisa botar a mão em tudo, né? 8 bilhões de dólares, o que você vai fazer com 8 bilhões de dólares? Sei lá, comprar uma cidade, né? Vai comprar uma cidade, né? Comprar um porta-aviões. O que você vai fazer com 8 bilhões de dólares, né? Mas enfim, aparentemente é alguma coisa nesse sentido. Não sabemos quem é que está fazendo essa transação, mas pela dica aqui do Craig Wright, faz sentido, né? As transações estão aqui, ó. Os blocos aqui, os endereços dos blocos, né? Aqui, o balanço atual tem 3 dólares lá, recebeu 10 mil dólares e tirou 10 mil dólares. E é isso daí. Acabou tudo. Um grande dilema. O que você acha? Você acha que é o truquezinho para pagar menos imposto que eles estão fazendo aqui? Você acha que é o truque para legalizar Bitcoin? Se é um truque para legalizar Bitcoin, pode ser um ótimo caminho para porque tem um monte de gente nessa situação que comprou Bitcoin lá atrás e coisa e tal, né? E agora está legalizando o Bitcoin. E cria até um mercado novo agora de venda de chaves, né? Porque pode ser interessante. Se realmente você paga menos imposto, na hora de comprar Bitcoin, grandes quantidades, pode ser melhor você comprar a chave do que fazer a transação na rede Bitcoin. Porque assim você pode alegar que achou aquela chave, fazer um truquezinho desse daqui para recuperar os Bitcoins e coisa e tal, recuperar a propriedade. O que você acha? Falha no Bitcoin ou truquezinho legal? Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a ganhar relevância no YouTube e levar o tema da segurança no desenvolvimento de software a mais pessoas. Obrigado!